Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, ouvintes da Rádio Londrina, nossos irmãos, nossos companheiros e parceiros, na audiência do programa Além da Vida. Programa de origem cristã, espírita cristã, e mantido pelo Centro Espírita Allan Kardec de Cambé. Nosso programa já tem mais de 30 anos de existência nas lides espíritas. Então agradecemos a Deus Pai pela oportunidade deste momento, agradecemos a espiritualidade que nos auxilia, a Jesus, nosso mestre, modelo e guia, que possa nos fortalecer, nos orientar e nos auxiliar para que nessa manhã de domingo nós tenhamos a serenidade, a compreensão e o entendimento de trazermos uma mensagem bem próxima das intuições recebidas. Que Deus Pai, que Jesus, nosso irmão maior, nos ampare e nos auxilie em toda a nossa existência, não permitindo que nós nos afastemos dos seus ensinamentos. Abrindo o programa de hoje, o Cláudio e eu, Gilberto, iniciamos o programa com a mensagem da Federação e agradecemos a todos aqueles que nos acompanham para que possam estar compreendendo e entendendo as mensagens de hoje. As sementes que cultivamos. Lemos que o semeador saiu a semear. As sementes caíram em tipos diferentes de solo e, por isso, tiveram resultados conforme a qualidade da terra que as recebeu. As que encontraram um solo adequado frutificaram e se multiplicaram. Outras que encontraram um solo ruim, pedregoso ou espinhoso, nem vingaram ou feneceram logo. Houve algumas que caíram em solo propício. Tiveram um início promissor, mas os espinheiros as sufocaram, impedindo-lhes o prosseguimento da existência. O semeador por excelência é Deus. O solo é o nosso coração. As sementes são as virtudes latentes em nossa intimidade. O que temos feito dessas sementes é o que compete nos indagarmos. Temos retirado os espinheiros dos nossos interesses imediatistas para que elas germinem? Temos zelado pelo seu crescimento, providenciando a rega da boa vontade, o adubo do bem-querer, a poda das nossas más ações? Se somos abençoados com a oportunidade do trabalho, não permitamos que a erva daninha da preguiça, da nossa pobreza moral, abafe o que deve frutificar em bênçãos. Se somos dotados com a possibilidade de garantir o próprio sustento, neste mundo de tantas dificuldades, não nos permitamos desconsiderar a semente do corpo e da inteligência. Se a doença nos alcançou, busquemos a semente da paciência e nos sirvamos desses momentos para analisar nossos próprios atos, lembrando que a enfermidade é semente educadora. Se não se apresenta o sol generoso das amizades, mas somente a chuva e o frio dos que não nos querem bem, preservemos a semente da resignação, não deixando que morra nossa vontade de vencer. Não nos permitamos cultivar a revolta, porque a alternância das estações é necessária a fim de termos a natureza plena de vida. Em cada situação que nos caiba enfrentar, tenhamos o cuidado de cultivar alguma virtude, pensando na gleba do nosso progresso moral. Pensemos que o contratempo é momentâneo, que as bênçãos sempre nos chegam em número maior do que os aborrecimentos e as problemáticas diárias.
Vivamos cada dia com seus próprios desafios e dificuldades. Não queiramos resolver de imediato o amanhã e o depois. Jesus nos alertou, dizendo que a cada dia basta o seu mal, o que nos convida a buscar a solução das questões na medida em que se apresentem, sem afobação. Dessa maneira, escolhemos cultivar a cada alvorecer as flores da virtude nos canteiros da alma. Não alimentemos as fazendas de espinheiros que o mundo possa apresentar. Sejamos aqueles que os eliminam a pouco e pouco. Vigiemos o solo dos nossos corações, para que neles cresçam os sentimentos bons. O mundo aguarda esses nossos cuidados. Sejamos aqueles que, agradecidos, ofertemos a generosidade de nossa alma, para que floresçam bênçãos aos que vivem em nosso entorno. E quando o dia se espreguiçar no poente, quando o pôr do sol dourar as nuvens, despedindo-se do hoje, elevemos o pensamento ao divino dispensador, gratos por termos vencido mais um ciclo diário como bons cultivadores. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Bom dia aos ouvintes da Rádio Londrina. Aqui quem vos fala é Cláudio, desejando um excelente domingo a todos vocês e familiares. Vou ler aqui a abertura. Hoje o estudo é convidar os pobres e os estropiados. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. O item é o item 7. Ele disse também àqueles que o havia convidado: quando derdes o jantar ou a ceia, para isso não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos que forem ricos, de modo que eles vos convide em seguida a seu turno e que assim retribuam o que havia recebido de vós. Mas quando fizerdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e estareis felizes, porque não terão meios para vô-lo retribuir, porque isso vos será retribuído na ressurreição dos justos. Um daqueles que estava à mesa, tendo ouvido essas palavras, disse-lhe: feliz aquele que comer do pão no reino de Deus. Está em São Lucas, capítulo 14, versículos 13 a 15. Quando fizerdes um festim, disse Jesus, para ele não convideis os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Estas palavras absurdas, se tomada ao pé da letra, são sublimes se nelas se procura o Espírito. Jesus não podia ter querido dizer que, em lugar dos amigos, é preciso reunir à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada, e o homem incapazes de compreenderem as nuances delicadas dos pensamentos, seria preciso imagens fortes, produzindo o efeito de cores berrantes. O fundo do pensamento se revela nestas palavras: sereis felizes, porque não terão meios para vô-lo retribuir. Quer dizer que não se deva fazer o bem com vistas a um retorno, mas pelo único prazer de o fazer.
para dar uma comparação surpreendente, disse: convidai para os vossos festins os pobres, porque sabeis que estes não poderão nada vos retribuir. E por festim é preciso entender não o repasto propriamente dito, mas participação na abundância do que desfrutais. Estas palavras podem, entretanto, também receber sua aplicação. Vários dentre vós também. Ora, somos tão numerosos sobre a terra, que Deus não pôde nos ver a todos. Escutai bem isto, meus amigos. Quando estáis sobre o cume de uma montanha, vosso olhar não abarca bilhões de grãos de areia que cobrem essas montanhas. Pois bem, Deus, em sua misericórdia infinita, colocou no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante de que chamais consciência. Escutai, ela não vos dará senão bons conselhos. Os ensinamentos de hoje da abertura do programa é sobre a parábola do semeador, né? E eu andei fuçando alguns livrinhos, né? E nessa palavra depois o Gilberto dará um esclarecimento assim dentro do nosso dia a dia. Naquela parábolas e ensinos de Jesus, de Caibar Schultz, logo na abertura, tem 4 linhas que diz o seguinte: a parábola do semeador é a parábola das parábolas, quer dizer, a mais importante. Sintetiza os caracteres predominantes em todas as almas, ao mesmo tempo que nos ensina a distingui-las pela boa ou má vontade com que recebem as novas espirituais. Então, o tema dessa manhã, da parábola do semeador, e eu tive fazendo uma análise, eu vou só assim, simples, mas que depois você dá com melhores detalhes. Eu cheguei à conclusão, porque na linguagem da época, tinha que fazer a linguagem dentro daquilo que a pessoa conhecia e via. Então era uma linguagem bem popular e simplória, né? Então a semente, eles entendiam o que era a semente, que era aquela parte que você põe na terra para que lá adiante dê bons frutos, ou seja, o fruto em si ou naquilo que naquela época se cultivava, né? Então era uma linguagem extremamente simples nesse sentido. E é o que fazia da parábola esses ensinamentos que o povo da época, né? E nós fizemos parte disso também, é que entendia. Se começasse a falar um linguajar muito difícil, teria dificuldade deles entenderem. E eu, olhando nesses ensinos da parábola aí de Caibar Schultz, na página 1, depois que o Gilberto fazer a explanação, eu vou fazer trechos curtos, está na página 1 e na página 2. Quem tem, depois abre e faça uma reflexão daquilo que eventualmente a gente vai poder passar para os ouvintes da manhã, né? Que é exatamente aquilo que eu, fazendo uma análise muito pessoal, fiz uma retrospectiva. Mas eu vou deixar primeiro o Gilberto fazer uma análise da semente, né, em terra fértil, para a gente depois colocar numa linguagem que eu acho mais simples para entender para a época atual, né? Se eu falar isso com uma criança ou com
os filhos já são adultos e já têm um entendimento, né? Para poder, nesse linguajar de hoje, as pessoas entenderem de uma maneira mais fácil. Cláudio, hoje, aí 2025 anos, né, depois do nascimento de Jesus Cristo aqui na Terra, quando ele reencarnou para nos trazer as mensagens, né, do Pai, nos deixando aí o Evangelho para que a gente tivesse um norte para poder estudar, para poder aprender alguma coisa. Mas há 2000 anos atrás, nós tínhamos um índice de alfabetização quase que, não sei lá, talvez aí chegasse aí a 1%, 2% da população. Quando a gente criança, né, Cláudia, aí há 60, 70 anos atrás, ouvia nas igrejas os padres, os pastores falarem, né, dos evangelhos, a gente tinha dificuldade de compreender. Porque era tudo muito difícil, porque ainda havia muita gente analfabeta no nosso tempo de criança e depois de jovem. E muita gente analfabeta com pouca instrução em todas as áreas. As pessoas entendiam muito daquilo que era ligado ao seu trabalho, da agricultura, da pecuária, né, das coisas mais simples que tínhamos na época para os analfabetos ou semi-analfabetos. Então a dificuldade de compreensão era muito grande. Jesus, há 2000 anos atrás, lidou com um povo infinitamente mais ignorante do que nós 2000 anos depois. E isso vai fazendo com que a gente vai entender porque Jesus falava por parábolas. Por que Jesus tinha sempre uma metáfora, alguma coisa assim para poder fazer uma comparação, para facilitar-nos os entendimentos. E quando vem a mensagem, né, da parábola do semeador, ela é muito clara, né, para nós hoje, para a gente entender. A gente já entende a parábola, mas não assimila. A assimilação ainda é muito lenta e muito demorada e com poucas pessoas realmente assimilando os ensinamentos das parábolas. Mas já ao passo que passamos tanto tempo, né, porque 2000 anos não é pouca coisa, é muita coisa, a gente já evoluiu um pouquinho mais, já está começando a entender e compreender. Então, quando se fala das sementes, né, Jesus está falando o quê? Ele não está falando, evidentemente, de uma semente que se joga na terra e espera ela nascer. Ele está falando da semente que é jogada no nosso coração. Está falando dos sentimentos, está falando das emoções, falando das nossas inter-relações pessoais, da nossa forma de vivência, o quanto nós avaliamos ou valorizamos aquilo que aprendemos. E a gente veio então de uma época aí há pouco tempo atrás, né, porque 50 anos atrás, 60 anos é pouco, não é tão distante, em que as dificuldades eram enormes para compreensão e entendimento. E ainda eram enormes porque nós ainda éramos mais ignorantes do que somos hoje. A gente tinha mais dificuldade. Hoje, com o rádio, a televisão, a imprensa falada, escrita, né, e televisionada, a facilidade do celular, da comunicação através da internet, nós temos hoje o Dr. Google e outros programas mais que trazem todas as informações que a gente pede. Tudo aquilo que a gente vai buscar analisar. No tempo do Cristo, não tinha nem livros, né, para as pessoas pegarem e sair lendo e comprar na livraria, não existia esse tipo de coisa. Jesus teve que fazer uma pregação para as pessoas no boca a boca, ali pessoalmente, para fazer com que as pessoas entendessem o que ele estava falando. Então ele tinha que falar de uma forma, né, em que os outros pudessem compreender. E ele fazia suas pregações da forma que ele fez essa parábola do semeador. O homem que saiu a semear, e aí ele vai contando o que ocorreu com as sementes. Que na época, como você também citou, né, a gente lembrou, nós entendíamos a própria semente figurar no sentido real. E Jesus está falando no sentido figurado. O homem
deixou cair as sementes. Quer dizer, ele pegou e foi falando dos seus sentimentos, dos seus conhecimentos, das suas necessidades, das suas falhas, das suas precisões, do seu reconhecimento e reequilíbrio. E vai falando e dizendo, fazendo uma comparação com as sementes que a gente planta e colhe frutos. E aí nós começamos a entender que a pequena divulgação do boca a boca foi se multiplicando numa velocidade astronômica. E hoje nós temos um bom conhecimento das palavras, do que Jesus queria falar e transmitir. Quando Kardec codificou a doutrina espírita trazida pelos espíritos, Kardec, ao compor o seu Pentateuco, né, os 5 livros principais que ele publicou, falando sobre o espiritismo, falando sobre a existência de um novo caminho, de um novo momento, de uma nova oportunidade, trazendo as notícias de que a Boa Nova havia chegado, foi quando ficou mais fácil para a gente compreender um pouco mais as parábolas de Jesus. Foi quando as coisas começaram a ficar mais fácil da gente poder compreender, entender e pôr em prática. E aí vem Cristo e nos fala o quê? Convidar os pobres e os estropiados. Não significa que você tem que sair, né, e convidando todos os coxos, os cegos, os deficientes que estão aí nas calçadas, nas encruzilhadas, para aprender de uma vez só. Significa que vamos dar oportunidade ao outro para que o outro comece a aprender agora. Então vamos convidar a todos, os pobres e os estropiados, principalmente de espíritos. Aqueles que não têm conhecimento, que não têm noção nenhuma do que é Deus, aqueles que vivem à margem da sociedade, aqueles que desequilibrados e desinformados agridem, atacam e às vezes cometem crimes revoltantes. Vamos começar a esclarecê-los, mostrar para eles que a possibilidade de melhoramento, de aprendizado, está aí à nossa mão. Essa é a semente que Jesus pede que nós plantemos, que a gente possa dar um pouco daquilo que nós aprendemos para que o outro também possa aprender. E esse é o caminho que a gente tem que fazer. Só que nós temos que fazer esse plantio, vamos dizer, entre aspas, né, sem esperar retribuição. Porque nós vamos falar de Deus, falar de Jesus, falar das leis da espiritualidade superior, e vamos esperar que o outro comece a compreender, não de imediato, mas que ele seja beliscado como a semente colocada na terra. Ela não nasce, você planta de manhã e de tarde ela já cresceu. Ela leva tempo. As sementes que levam aí 70, 80 anos para começar a produzir. Tem aquela história do semeador de tâmaras, né? Quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Hoje já se modificou um pouco mais. As sementes hoje estão se multiplicando mais rapidamente, estão germinando com mais facilidade, estão produzindo em quantidades maiores. Isso significa o quê? Que a semente plantada por Jesus lá atrás está começando a reagir, começando a dar produção, está começando a se modificar. Ainda temos aqueles que não creem, não acreditam e não aceitam, mas eles terão a oportunidade do seu momento, cada um no seu momento evolutivo. Nós não podemos querer que todos aprendam ao mesmo tempo. Nem todos estão no mesmo nível de aprendizagem. Nem toda semente está da mesma forma preparada para germinar no mesmo tempo. Umas necessitam de mais umidade, outras de menos umidade. As sementes que só germinam no inverno, as sementes que só germinam no verão. Então a gente precisa plantar, fazer o plantio e saber esperar o tempo certo da germinação, né, Cláudio? É exatamente isso daí. E eu, fazendo assim uma analogia, a minha conclusão, tá? Pode ser que seja totalmente
contrária aos que os outros pensam. Mas na minha concepção hoje, na época de Jesus, a linguagem tinha que ser simples para o entendimento do povo. Aí eu trouxe para a minha atualidade. Trazendo para a atualidade, entendo que a semente hoje é o Evangelho de Jesus para o cristão, pois a terra fértil somos nós mesmos. E aí eu comecei a fazer uma retrospectiva da minha existência, da minha família, olhando pai, mãe, que foi o princípio do meu retorno, um irmão, eu e uma irmã. Naquela época, hoje é diferente, se casava muito jovem, 20, 21 anos, era o casamento do homem, e a mulher, com uma diferença de 2, 3 anos, tinha 18 para 19. Isso aconteceu na minha família. Aí, por que eu cheguei nessa conclusão que eu sou a terra fértil? Mas estou distante daquele ensinamento dos 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Quando a gente vê esse primeiro mandamento, não precisa nem ler o restante. A gente está muito distante. Por isso que a doutrina trouxe a olhos da humanidade, muitos não aceitam, mas o kardecismo em si, o pessoal aceita as reencarnações. Então o que eu cheguei à conclusão? Que a semente que eu plantei no meu coração, que são pouquíssimas, foi a vida simples de um homem trabalhador, né? De uma mulher que naquela época era a vida da mulher, que era tomar conta de casa, fazer a comida, manter a casa limpa e ainda cuidar dos filhos. Não foi uma vida fácil. Para a geração, eu que estou na casa dos 80, quem tem próximo disso aí, vai ter vivenciado a mesma situação que eu aprendi. Mas eu tive a felicidade de nessa época estar num lar que as pessoas, além da sua simplicidade, eram pessoas de palavra, pessoas muito corretas, né? Em todos os princípios. Tinham seus defeitos, como todos nós até hoje carregamos conosco. Aí você vê esse exemplo do dia a dia. Você tem que ir para a escola, como toda criança ia para a escola. Depois você, com 12 para 13 anos, já ajudava no orçamento de casa. Meu irmão com 12 e eu com 13 anos, né? A irmã foi poupada nesse sentido. A menina sempre era mais poupada nesse sentido. Então, exemplos de caráter, de bons princípios, essa é uma semente que está dentro de mim. Ninguém vai tirar dela, né? Para mim, é o bom fruto no pé. E aí você vai crescendo, você constitui família, com uma companheira, e daí vem os teus filhos, na maioria dos casais, né? E hoje a fase que a gente se encontra, que nem eu e o Gilberto, já está na fase dos netos. Então tem algum sentimento que nós temos enraizado dentro dessa terra fértil que somos nós. Vou dar um exemplo simples para quem já é avô. O sentimento de amor pelos netos. Isso ninguém tira. Essa semente, você vai voltar para a espiritualidade, você vai se preparar lá, vai voltar no tempo que o Pai determinar o seu retorno para continuar a sua jornada, mas são sentimentos que nessa terra que eu fiz como uma analogia da terra, que é aquilo que ficou dentro do coração da gente. Isso a gente carrega para a espiritualidade, isso a gente não perde. Então, hoje, quando a gente vê noticiários assim tão tristes, né? A gente fala, puxa vida, que trajetória dessas criaturas, né? Acham que a vida se resume só nessa temporada e eu tenho que aproveitar tudo que eu posso, o que eu posso tirar de dinheiro, o que eu posso ganhar, não importa se o próximo está passando dificuldade.
Então, algumas sementes no coração da gente já está plantado. E a gente, com criaturas que às vezes estão num momento de dificuldade, a gente estende mão, não é todo dia, mas a gente já tem essa sensibilidade, porque quando alguém te procura, é porque essa procura, ela sabe que vai ter respaldo. A espiritualidade já encaminha a pessoa, às vezes para aquela família, que vai poder estender a mão. Se não diariamente, mas pelo menos no momento de grande aflição, né? Então tem coisas que nós já vamos carregar dessa terra fértil, que somos nós, na minha visão, que está lá dentro do coração e ninguém vai tirar isso da gente. Agora, quando eu faço uma analogia do primeiro mandamento, eu falo, nossa mãe, quantas reencarnações não teremos que voltar para poder ter um terreno fértil? Lógico que não vamos chegar numa qualidade superior. A nossa referência é o Mestre Jesus, né? Mas a religião vai dar esse amparado para nós, porque a gente volta, vem, continua estudando e põe em prática, o que é difícil. Mas eu entendo que hoje o caminho é esse. Para mim, é mais simples de entender. Não sei na visão do Gilberto, porque sempre foi na parte de fazer comparação para aquela época. O entendimento era daquela época. Hoje a gente já vê, eu pelo menos já vejo com outro olhar, né? O que representa determinadas, o sentido da parábola, né? Porque aqui logo diz que essa parábola é a parábola das parábolas, quer dizer, é a principal de todas, né? Só complementando o detalhe do Cláudio aqui no testemunho, que o testemunho é dele, eu só estou interferindo na história. Quando ele diz que a irmã foi poupada de contribuir financeiramente, mas com toda certeza, até com menos de 12 anos, ela já fazia serviços de casa, porque era assim que funcionava, né, Cláudio? Na minha casa eu sou o 10º filho, né, eu sou o caçula de 10, e eu sei como é que foi essa formação, né? Todos tivemos a oportunidade de aprendermos, né? E aí a gente vai vendo o que é que os pais fazem. No nosso tempo, Cláudio, pelo menos na minha casa, foi assim, minha mãe ensinou todos os filhos, independente de ser homem ou mulher, lavar, cozinhar, fazer algumas coisas básicas, fazer um remendo numa roupa, pregar um botão, pequenas coisas para que a gente, quando crescesse, não se apertasse. E nós aprendemos isso com facilidade. E muitas vezes até temos que agradecer, né, por termos aprendido quando jovem. E as nossas irmãs, todas elas aprenderam a cozinhar. Todas elas aprenderam a cuidar da casa, que era o sistema, né, que era dado. É a isso aí que nós podemos chamar, né, Cláudio, de semeadura. A oportunidade foi dada a todos. Cada um vai desenvolver e acompanhar o seu caminhar. E a gente vai vendo que quando a gente aprende em casa, é um aprendizado que não se esquece. São as coisas que nós estudamos no primário, né, no nosso tempo lá, 70 anos atrás. Faz tempo, hein, Cláudio? Faz muito tempo. Há 70 anos atrás, né, que quem descobriu o Brasil, a gente sabia. Hoje a gente vê, às vezes, algumas enquetes na internet, onde pergunta quem descobriu o Brasil. O jovem aí de 20 anos pensa e fala uma besteira tão grande, fala que foi um político, fala que foi isso, foi aquilo. Só fazendo um parêntese, a gente sabia tabuada de cor e salteado, porque era obrigado a gente aprender aquilo. Hoje, se você fizer uma pergunta muito simples, 7 × 7, já não sabe. Mas no nosso tempo tinha que saber, né? Tinha que aprender. Fazia parte da vida, ou sabia. Então a gente teve as oportunidades maravilhosas, né, de vivermos. Eu acho que a nossa geração foi muito privilegiada, porque a gente veio de um momento difícil, cujas coisas eram extremamente difíceis, para um momento de muita facilidade. E isso em todas as áreas. A semeadura foi
relativa ao momento da vida. E o aprendizado do Cristo, né, os ensinamentos do Cristo, também foram da mesma forma. Ele jogou semente, todas elas em vários tipos de solo, e as sementes germinaram de acordo com as suas condições. Mas o mais importante não é que uma caiu sobre as areias e as pedras, germinou e logo, né, desapareceu porque o sol era muito forte. E nem aquela outra que foi a beneficiada, que produziu 70, 100 por 1, 70 por 1. O mais importante de tudo isso é que a semente germinou. E quando ela germina a primeira vez, ela cria no ser, no espírito, a curiosidade de saber o segundo momento. E esse segundo momento, que é o de dar certo o plantio, começa a despertar a curiosidade e a vontade de ver o que está acontecendo. E aí a gente começa a entender que nós vamos ser, depois, os espinheiros, né? O solo ali do espinheiro, até que a gente vai para uma terra melhor e comece a produzir frutos. Primeiro nós vamos produzir os frutos dentro de nós. Vai ser onde a explosão vai ser maior. A gente vai ter que produzir dentro de nós, compreender, entender, assimilar e pôr em prática os conhecimentos recebidos. E depois, então, se possível, a gente vai tentar também semear fora das nossas divisas, das nossas cercas, para que o outro possa aprender também um pouco daquilo que nós tivemos a oportunidade de aprender. Então a parábola do semeador, ela não é uma parábola simplesinha que Jesus contou uma historinha. Jesus, há 2000 anos atrás, trouxe uma informação maravilhosa que hoje muita gente que tem às vezes cursos superiores, especializações, né? O cara fez lá mestrado, doutorado, um PhD, não entendeu Jesus. Ainda tem suas dúvidas, ainda desafia Jesus, ainda fala que não existe. Mas a gente vê que cada dia mais a ciência, Cláudio, está assimilando as pesquisas, fomentando as pesquisas e pondo em prática e catalogando as experiências recebidas. A coisa não está ficando escondida como a candeia sob o alqueire. Ela está ficando em cima do armário. A luz está ficando em cima do armário e está se fazendo resplandecer, clareando e moldando, né, para que a gente possa, a olhos nus, vermos o que está acontecendo à nossa volta, né? E eu agora estava raciocinando. Na realidade, a época em que a gente se encontra, o cristão, mesmo que não seja do seu segmento, mas que tem a figura de Jesus como orientador da humanidade, aqueles que são, assim, aceitam mais a palavra, a gente pode trocar ideias no sentido, assim, do que a minha religiosidade pensa e ele expõe a dele. Não há conflitos, assim, de briga onde você mora. Eu não falo mais com aquela pessoa lá porque ele é não sei isso, aquilo. A gente se respeita. E quando a gente hoje percebe que há um grupo de criaturas extremamente materialistas que não acredita absolutamente em nada, essas são aquelas árvores que, quando retornar para a espiritualidade, o sofrimento é atroz. Porque o sujeito não acredita em nada, a projeção dele é o bem-estar dele. Às vezes ele até ignora o seu irmão. Ele pensa nele, no egoísmo dele. E às vezes a família, alguém da família, está passando por momentos de dificuldade. Quer dizer, se ele é um bom fruto, não custa nada auxiliar aquele que está em dificuldade. E o que a gente percebe hoje, de um segmento da sociedade, não tem isso no coração, né? É um materialismo doentio. E a gente percebe isso aí acompanhando o noticiário.
como eu tenho o meu hábito de acompanhar, não de fazer crítica, mas de começar a analisar o quanto a gente ainda está atrasado. Então, vamos supor, a minha preocupação comigo, como espírito, porque eu vou voltar sozinho, ninguém vai atrás de mim. Quando muito, se eu tiver um merecimento de ser recebido por um ente querido e dizer, olha, você já retornou à casa do Pai, que é o estágio da gente de evolução, é a espiritualidade. Aqui é uma experiência que a gente vem num corpo, né? E a gente tem que tratar desse corpo da melhor maneira possível, né? Respeitar o que está no meu organismo, de eu não me exceder, não chegar ao ponto de pensar em suicídio, coisa assim. Nós temos uma energia que nós temos que está programado na espiritualidade, e eu tenho que usar ela da melhor maneira possível. Existem os imprevistos, mas os imprevistos, a maioria das vezes, é a gente que procura, né? Um exemplo muito simples: se eu tenho um carrinho melhor e quero andar 200 por hora, a probabilidade de eu me matar lá na frente é muito grande. Não tem nada de ver, chegou a sua hora. Não, isso é imprudência. Eu não respeitei o meu limite, né? A minha energia. E depois essa energia eu tenho que queimar do lado de lá. Se eu tinha que voltar com 80 e voltei com 40, tem um período aí de sofrimento. Não tem por onde, vou estar lá do lado de Jesus para Ele me perdoar. A consciência da gente é que perdoa a gente mesmo. Não temos outro caminho. E tem um pedacinho aqui que eu separei dessa parábola, são acho que 6, 7 linhas, que diz o seguinte: a palavra de Deus, entre parênteses, a semente, é uma só. Quer dizer, é sempre a mesma que tem sido apregoada em toda parte, desde que o homem se achou em condições de recebê-la. E se ela não atua com a mesma eficácia em todos, deriva esse fato da variedade e da desigualdade de espíritos que existem na Terra, uns mais adiantados, outros mais atrasados, uns propensos ao bem, à caridade e à liberalidade, à fraternidade, outros propensos ao mal, ao egoísmo, ao orgulho apegado, aos bens terrenos, às diversões passageiras. Essas são as virtudes que a gente vai plantar no nosso coração, a verdadeira semente que Jesus veio apregoar na terra fértil, né? Que na minha visão, como eu disse, somos nós mesmos. Nós é que vamos desenvolver esse fruto nessa árvore que somos nós, a árvore da vida, né? Que é o nosso espírito. O Cláudio, sabe quem que tem dupla cidadania? A doutrina espírita. Ela nasceu na França e tem cidadania brasileira. Nós somos hoje o maior país cristão espírita do planeta. Então, é uma visão que a gente tem que ter da parábola do semeador. Foi semeado lá na França através de Kardec, num pequeno grupo que Kardec foi formando. Teve lá seu tempo de vivência. Veio para o Brasil, que adotou as terras brasileiras como a terra fértil para o plantio da doutrina do Cristo. E isso a gente está vendo aí no dia a dia, né? Nós que trabalhamos nas casas espíritas, que fazemos palestras, a gente vê as casas espíritas, elas não vivem lotadas de pessoas assim, que não cabe, que tem que pedir para ficar sentado no corredor, mas elas estão cheias de pessoas interessadas em se modificar. E essa modificação, Cláudio, é a parte mais importante que o Cristo nos pede. É o momento em que a gente deixa de ser o solo árido do deserto, que a gente deixa de ser o sólido abafado dos espinheiros, e que quando nós passamos e que ao longo do caminho nós encontramos a terra fértil onde pode ser lançada a semente e ela vai ficar e vai ser plantada.
É isso que Jesus pede que a gente aprenda, que a gente desenvolva e que nós façamos. Então, que a gente tenha ouvidos de ouvir e interesse em nos desenvolvermos. Que a gente possa, aos poucos, ir aprendendo, entendendo que vamos aprender a cada dia, né, Cláudio? A gente tem uns exemplos, assim, da nossa vivência curta, né, da nossa existência, como referência para a gente. Lógico que nós estamos distante dessas criaturas. Um é o Chico Xavier, como exemplo de boa árvore que deu bons frutos. Outro é o Divaldo, que inclusive a própria mentora disse que já está preparando o retorno dele. E o outro foi o seu Hugo e a dona Dulce, que nós tivemos a oportunidade de conviver. Essas foram realmente as grandes árvores para nós que deram bons frutos. E a gente carrega com isso hoje. Lógico, eles são um exemplo. A dificuldade que nós temos de chegar ao grau deles está muito distante. Mas é o início da nossa caminhada nessa encarnação, né? E a gente não vai fugir disso daí, porque isso vai ficar introjetado dentro do nosso espírito para sempre. E a gente vai melhorando gradativamente as oportunidades que a gente tem do retorno aqui no planeta Terra. A semente está plantada, né, Cláudio, através da doutrina espírita, quando a gente vê a literatura espírita que existe hoje, de psicografias, né, que trazem muita informação, que trazem muito esclarecimento, que trazem conforto. E aí as pessoas às vezes comentam, né, para vocês que são espírita, é fácil entender a morte quando morre alguém. Não é que é fácil de entender a morte, a gente compreende que a vida não termina aqui, a 7 palmos do chão, que a vida continua. E se a vida continua, é porque nós não morremos. E se nós não morremos, é porque somos espíritos eternos. E como espíritos eternos, a gente tem que assimilar as sementes e ser boa terra, para que haja um bom plantio, para que haja uma serenidade maior. E esse é o caminho, independe da sua religião. Esse é o caminho de todos os imortais, porque os espíritos retornam à casa do Pai, se preparam o tempo que for necessário para o seu retorno, porque esta vestimenta, ela praticamente, assim que você volta, ela em 3, 4 anos ela desaparece. Não fica nenhum vestígio, quando muitos ossos lá, né? Mas o restante, a gente tem que procurar a nossa evolução através dos bons exemplos, né? Então a gente tem na nossa família esses exemplos e os amigos do dia a dia de hoje. Então nós estamos chegando a mais um programa no final, desejando mais uma vez aos nossos amigos que tenham um excelente domingo pela frente, que possa repensar um pouquinho do nosso dia a dia. E essa parábola, quem tiver oportunidade que tenha em casa o livrinho, dá uma lida com carinho, com dedicação. Tá? Então fica o nosso abraço sincero de um bom domingo. E que nós aproveitemos a mensagem do Momento Espírita, a mensagem do Evangelho, e fiquemos agora com a mensagem do nosso irmão José Antônio Vieira de Paula. Muita paz a todos e que Deus nos abençoe. Olá, amigos. Nós iniciamos no Reflexão anterior um estudo sobre o tema dos mundos habitados, há muitas moradas na casa do Pai, onde focalizamos a classificação de Allan Kardec de uma outra maneira. Impusemos aquela classificação dos 5 tipos de mundos, que eram os mundos primitivos, os de expiação e provas, regeneração, felizes e celestes, mas Allan Kardec divide em 3 tipos, que são os mundos primitivos, os intermediários, onde ele coloca aqueles outros 3, e os mundos celestiais ou divinos. E é interessante só ressaltar que naquele capítulo, no item 5, Allan Kardec diz que é importante saber que os espíritos não estão presos indefinidamente a um único mundo, é uma escola. À medida que ele progride, ele muda de escola. Se aquele mundo mudou, ele
progride naquele mundo mesmo, ele já vai para aquela nova escola. Se aquele mundo continua um mundo de expiação e provas, por exemplo, daí ele vai para um outro, ele não precisa mais daquele mundo de sofrimentos, vai viver num outro lugar. E uma coisa importante, gente, antes de abarcar o tema de hoje, que são os ensinamentos de Santo Agostinho, em que são mensagens pessoais falando sobre o nosso mundo, a Terra, falando sobre o mundo de expiação e provas em que vivemos. É importante a gente aguardar essa compreensão que Allan Kardec vem nos trazer, de que tudo que existe aqui está dentro da lei de progresso. A lei de progresso é a lei do amor divino para com os seus filhos, porque através do progresso ninguém vai sofrer indefinidamente, ninguém vai ficar primitivo indefinidamente, ninguém vai deixar de conhecer a felicidade plena que os espíritos superiores conhecem. Todos temos esse destino. Então vamos ouvir Santo Agostinho. Ele assina como Santo Agostinho para ficar identificado. E ele diz assim, no item 13 do capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai. Ele diz assim: o que eu vos direi que já não conheceis do mundo de expiação, porque habitais o mundo de expiação? Então ele está falando conosco, né? Ele diz assim, sobre o mundo de expiação, pela superioridade da inteligência de seus habitantes, indica que não é um mundo primitivo. Então a gente olha para a Terra e vê a capacidade intelectual das criaturas do mundo. Nós não podemos dizer que é um mundo primitivo, não é mesmo, mas não podemos dizer que é um mundo bom, porque o mal predomina aqui. Então ele já vai dando essas características do mundo da expiação. E essas características da inteligência, da intelectualidade, mostram que esses espíritos que aqui estão no mundo de expiação e provas, são espíritos que já evoluíram, já progrediram. Então eles não estão chegando, nascendo, sendo criados aqui como se... Eles estão vindo com essa bagagem, uma vez que a Terra não tinha condição de prepará-los para isso, porque era um mundo primitivo a Terra. Nós já falamos sobre isso. A Terra foi um mundo primitivo. Ali, como que o espírito vai se intelectualizar? Só vivendo em mundos mais evoluídos. Então, qual que é a característica desses espíritos que vivem aqui? Por que viver num mundo de expiação, de penúria, de misérias, de sofrimento? Porque os numerosos vícios a que têm inclinação, eles não se libertaram. Então continua essa imperfeição moral que nos aprisiona a um mundo dessa natureza. Então, se nós fôssemos para um mundo melhor, nós iríamos perturbar um mundo melhor. E no mundo menos evoluído, nós podemos ajudar. E Jesus vem nos convidar a ajudar a evolução do nosso mundo enquanto progredimos. Aí diz Santo Agostinho: não são todos os espíritos encarnados na Terra que se encontram em expiação. E ele vai falar aqui no item 14 desse capítulo 3, de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai falar dos espíritos mais simples, recém-criados, que estão neste mundo, vivenciando suas primeiras encarnações conscientes, racionais. A gente não está falando, por exemplo, do indígena de hoje, que é um indígena reencarnado. Nós estamos falando do aborígene, daquelas pessoas que estão acordando para a vida intelectual, para a razão aqui na Terra. Então na Terra ainda existem espíritos ainda infantis, crianças. Então não é só um mundo de expiação e provas, é um mundo que compartilha também sua casa com espíritos recém-criados. Então veja como há muitas nuances que vai ao infinito, diz Allan Kardec, nessa questão de mundo de expiação e provas. Então ele pode albergar espíritos de várias naturezas, como pode albergar espíritos missionários, espíritos elevados, como pode receber Jesus, nosso mestre. E continua o espírito de Santo Agostinho. Anote isso aí, pessoal. Os espíritos em expiação na Terra estão aí na condição de estrangeiros. O que significa isso? Já viveram em outros mundos, dos quais foram excluídos por sua obstinação no mal, que os tornava causa de perturbação para os bons. Os espíritos inteligentes
que vivem na Terra são espíritos que foram excluídos de mundos que progrediram. A partir do momento que aqueles mundos progrediram e nós não progredimos, nós fomos excluídos daquele mundo e fomos trazidos para cá. Então nós somos exilados. É o próprio Santo Agostinho quem usa essa palavra, exilados. Ele vai usar nos textos seguintes. Nós viemos de mundos que ganharam, granjearam, conquistaram pelos espíritos, na sua maioria que ali habitavam, a categoria de um mundo mais em paz, de um mundo de regeneração, mas nós não tivemos direito de lá viver. Ah, mas como é que vocês têm certeza disso? De onde que vem a lenda de Adão e Eva? De que fomos excluídos de um paraíso? O que é um paraíso senão um mundo onde a paz prevalece, onde o bem prevalece, mas nós não temos o direito de lá viver? Então é esse o significado que a doutrina espírita nos apresenta com clareza. É o predomínio do mal sobre o bem em nossos espíritos que faz com que sejamos exilados de um mundo que mereceu viver uma situação melhor, como a Terra está nessa fase de transição para o mundo de regeneração. E Jesus já disse que serão escolhidos os que vão ficar, os que herdarão a Terra, que não vão poder ser todos, porque tem gente que não está aceitando não está se submetendo a essa ideia de ser melhor. Olha como é Santo Agostinho quem usa a palavra exilados. Nesses mundos, os espíritos exilados, falando do mundo de expiação, têm de lutar ao mesmo tempo contra a perversidade dos homens, porque predomina o mal, e a inclemência da natureza do mundo em que vive, porque o mundo também é um mundo ainda novo, vamos dizer assim, geologicamente novo. Então na Terra a gente sofre as intempéries materiais, ao mesmo tempo que o sofrimento moral que atinge profundamente o emocional de cada criatura. Mas dessa maneira o espírito que aqui vem viver, seja como exilado, ele vai desenvolver as qualidades do coração e as qualidades da inteligência. É assim que Deus, Santo Agostinho falando, na sua bondade, torna o próprio castigo como proveitoso para o espírito, para que ele se transforme no espírito melhor e mereça alcançar a paz que deve buscar. O progresso chamado as leis da natureza. Todos os seres da criação são submetidos à lei do progresso pela bondade de Deus. A Terra já esteve materialmente e moralmente no estado inferior ao que é hoje e atingirá um grau mais avançado. E aí entram os ensinamentos de Jesus. Veio preparar a Terra para esse mundo melhor. Ele veio nos convidar para nos transformarmos e vivermos na Terra do amanhã, na Terra regenerada de almas redimidas, porque estávamos em débitos. Então somos espíritos, anjos caídos, não porque Deus não criou anjos, criou espíritos simples e puros, mas somos espíritos em dívida com as leis de Deus, que viemos trazidos para a Terra sob os auspícios do amor do Cristo, que olhando para aquele povo daqueles mundos onde não soube aceitar o amor, disse do fundo do seu coração: vocês são minhas ovelhas, eu cuidarei de vocês, e das minhas ovelhas nenhuma se perderá. E nos trouxe para a Terra. Sofrer as agruras, as penúrias, dificuldades das nossas próprias imperfeições e do convívio com espíritos mais perversos e cruéis que nós. Por quê? Porque não evoluímos, nos convocando para uma transformação. Então diz assim, para ir concluindo, e a Terra chegou ao seu período de transformação e vai passar de um mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração, de Santo Agostinho, no item 19 desse capítulo. E então, aqui na Terra, os homens encontrarão a felicidade, porque a lei de Deus estará governando o nosso mundo. Quer dizer, os homens estarão obedientes às leis de Deus. Até o nosso próximo encontro, meus irmãos. Além da Vida. Um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec.
Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.